Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema digestório humano. Mas a primeira coisa que nós temos que falar, o que é digestão? O que é esse processo que acontece no nosso organismo? Então, a digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores. Ou seja, nós pegamos tudo aquilo que nós ingerimos, que nós nos alimentamos, e nós transformamos em partículas menores para que o nosso corpo consiga absorver e aproveitar. Então, por que nós temos que comer? Por que a gente precisa do alimento? Nós precisamos desse alimento para que aconteça uma reação química dentro das nossas células. Nós vamos utilizar a glicose, que a gente obtém através desse processo digestório, então é um açúcar, pelo processo de respiração, que nós já vimos, nós obtemos o oxigênio, e isso dentro da célula, tá? Dentro de uma organela, a mitocôndria, que ocorre esse processo que é chamado de respiração celular, o oxigênio ele vai quebrar a molécula de glicose. E dessa reação nós vamos produzir o gás carbônico e a água, que nós liberamos na respiração. Então, nós vamos eliminar através do processo de respiração também. Então, nós inspiramos o oxigênio para absorver esse oxigênio, para realizar a respiração celular. E na hora que acontece a reação química, nós produzimos o gás carbônico e nós produzimos água. E os dois nós vamos eliminar do organismo também no processo de respiração, na parte da expiração, quando nós liberamos o ar que está dentro do nosso pulmão. Mas é por isso que a gente faz respiração celular? Não. Nós fazemos para poder produzir energia. E é essa energia que nós vamos utilizar em todos os processos, em todas as atividades que o nosso corpo precisa fazer. Ou nós podemos também armazenar para uso mais para frente, um uso futuro. Então, por que nós comemos? Para produzir energia. Através do quê? Através de uma reação química chamada de respiração celular, onde nós transformamos a glicose e o oxigênio em gás carbônico, água e a energia que o nosso organismo precisa. Nós podemos classificar o processo de digestão em dois tipos. Nós temos uma digestão que é chamada de mecânica e uma digestão que nós chamamos de digestão química. Qual a diferença entre elas? A digestão mecânica é aquela que acontece, por exemplo, nos dentes, onde você corta, tritura, você reduz os alimentos em partículas menores, mas não tem nenhuma reação química, não tem nenhuma alteração da substância. Eu só estou diminuindo o tamanho dessas partículas. Então, essa digestão mecânica nós temos aonde? Na mastigação, que acontece na boca, no processo de deglutição, que é o ato de engolir, e os movimentos peristálticos que acontecem em todo o nosso tubo digestório, que é movimentando esse alimento ao longo do tubo digestório. A digestão química é aquela onde eu tenho reações químicas acontecendo. Então, os alimentos eles vão ser decompostos em substâncias mais simples. Então, eu tenho aqui enzimas que vão agir quebrando as moléculas do nosso alimento, transformando em moléculas mais simples. E qual que vai ser o caminho desse alimento ao longo do nosso tubo digestório, Então, a digestão vai começar na boca, aqui na cavidade oral, onde vai sofrer o processo de mastigação dos dentes, a língua e a saliva também participam desse processo. Em seguida, ele vai para essa região aqui, que é a faringe, que comunica também com o sistema respiratório que nós já vimos.
Em seguida, ele desce por esse tubo que é o esôfago, chega até o estômago, onde vai acontecer uma boa parte da digestão, onde eu tenho suco gástrico. Depois ele se encaminha para o intestino delgado, essa primeira curvinha aqui seria o duodeno, depois o intestino delgado, intestino grosso, onde ele passa pelos colos ascendente, transverso e descendente, e aí finalmente chega aqui, né, no reto e é eliminado para o meio externo, já em forma de fezes, né, pelo ânus. E o que acontece em cada uma dessas regiões, né? Então, começa pela boca, como eu falei para vocês. Na boca, eu tenho a língua, que a função da língua é o quê? Ela, né, ajuda a sentir o sabor dos alimentos, mas ele ajuda a envolver, a misturar esses alimentos com a saliva. A úvula, que é essa região aqui chamada também de campainha, que ajuda no processo de fala e no processo de deglutição. Deglutição é o ato de engolir. A saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que tem como função amolecer aquele alimento, então ele vai umidificar o alimento. E na saliva existe uma enzima chamada amilase salivar, que tem como função quebrar as moléculas de amido. Amido eu encontro em pães, massas, né, o arroz. Então, eu já começo a digestão química através da saliva, da amilase salivar que eu tenho lá na boca. E, finalmente, nós temos os dentes na boca, né? Eles vão auxiliar a cortar, triturar, amassar, rasgar os alimentos. Ou seja, ele vai transformar o alimento em partículas menores. Um adulto tem 32 dentes e uma criança 20 dentes, tá? Em cada arcada, superior e inferior, nós temos 4 dentes incisivos, que eles têm como função cortar os alimentos, 2 dentes caninos, né? Então, cada arcada, 2 em cima, 2 embaixo, que eles têm como função rasgar e furar o alimento, perfurar o alimento. Os pré-molares, 4 pré-molares em cima, 4 pré-molares embaixo, e 6 molares, 6 em cima, 6 embaixo. E pré-molares e molares têm a mesma função, que é de amassar e triturar o alimento. Em seguida, nós temos a faringe, né, que é essa região que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Tem mais ou menos aí uns 12, 13 centímetros de comprimento, e a função dela é evitar que o alimento entre nas vias respiratórias, através da epiglote, né? Então, eu tenho essa região aqui, que é a epiglote, que ela funciona como se fosse uma tampinha, né? Então, ela se dobra, fecha aqui a passagem para o sistema respiratório na hora que você vai engolir o alimento. Então, o alimento ele passa direto para o tubo digestório, para o esôfago. A seguir, nós temos um tubo muscular que vai levar esse alimento que foi engolido até o estômago. Esse tubo se chama esôfago. Ele é um tubo longo, mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento, e ele funciona através de movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Eles são movimentos de contração que vão ocorrendo ao longo desse tubo e vão empurrando esse alimento em direção ao estômago. E a função, então, do esôfago é levar o alimento até o estômago. E aí, logo após o esôfago, nós temos o estômago, que ele tem esse formato aqui, né? Um formato de uma bolsa, e ele é revestido por uma mucosa de proteção. Por quê? Por que eu preciso dessa mucosa de proteção, né? No nosso estômago é produzido o suco gástrico ou suco estomacal.
E nesse suco, além de enzimas digestivas que vão atuar no processo de digestão, nós temos um ácido, que é o ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais fortes que tem. Então, esse ácido tem um poder de corrosão muito grande. Então, essa mucosa de proteção, ela serve para proteger a parede do estômago contra esse ácido. Então, o que tem nesse suco gástrico, além do ácido clorídrico? Eu tenho água, para poder diluir ele um pouco, e as enzimas digestivas. A principal enzima digestiva é a pepsina, que tem como função a quebra das moléculas de proteínas, ou seja, então ela digere as proteínas. Depois que o alimento ele passa pelo estômago, ele sai em direção ao intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 regiões: o duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno é essa primeira parte aqui, logo depois da saída do estômago, tá? E em seguida eu tenho jejuno e íleo. O intestino delgado tem aproximadamente 6 metros de comprimento. E a principal característica dele é a presença de vilosidades e microvilosidades. O que é isso, né? Então, aqui eu tenho as microvilosidades. Elas são reentrâncias da parede do intestino que servem para aumentar a superfície de contato, aumentar a absorção dos nutrientes. Por quê? Porque no intestino delgado eu tenho a produção do suco entérico, que ajuda no processo digestório, mas onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. Cerca de 90% dessa absorção acontece no intestino delgado. Os 10% restantes ocorrem no estômago e no intestino grosso. E finalmente chegamos ao intestino grosso. O intestino grosso é a porção final do meu tubo digestório. Ele é dividido em 4 regiões, 4 partes principais. Eu tenho o seco, que é logo após a saída do intestino delgado. Eu tenho uma parte que é chamada de colo, que ele divide-se em colo ascendente, colo transverso, que atravessa a parede abdominal, e o colo descendente. Após esse colo descendente, eu tenho uma região que parece um S, que é chamado de sigmoide. Eu tenho o reto e a abertura onde é eliminada as fezes para o meio externo, que é o ânus. Tá? O intestino grosso tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento. E qual que é a função do intestino grosso? A formação das fezes e absorção de água. A absorção de nutrientes tem, mas é muito pouco. A maior parte, como eu falei, é no intestino delgado. Ok? Mas a maior parte da absorção de água acontece no intestino grosso, aí eu já tenho a formação das fezes. Então, ok, pessoal? Então, hoje nós vamos terminar por aqui. Essa aula por aqui. Nós vimos um pequeno resumo sobre o sistema digestório, né, do humano, quais são os processos que acontecem nesse sistema e a importância dele para o organismo. E na próxima aula nós vamos mudar um pouquinho de assunto, nós vamos começar a falar um pouco sobre tipos de reprodução. Então, façam as atividades. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. E até a próxima aula.